Era pra ser só mais um dia normal. Acordei hoje de mau humor. Acordei agitado, do jeito que eu venho estado, dia após dia. Medicação já não tá mais fazendo mais efeito. Eu já tinha sinalizado para toda a minha família. Já tinha sinalizado para colegas de trabalho, já tinha sinalizado para vizinhos que eu precisava de ajuda, mas parece que todo mundo acha que é frescura, acha que é besteira, acha que é bobeira. Eu já não aguento mais essa situação. Eu tenho que levantar, eu tenho que organizar minhas coisas, eu tenho que organizar o meu dia, organizar o meu trabalho, e na verdade a minha cabeça está uma completa confusão. Exausto. Dias, meses, eu não consigo me entender. Me falta ar, me falta saliva para falar que eu preciso de ajuda mais uma vez. E sempre estão me dizendo que é frescura. Sempre estão dizendo que o que eu sinto não é depressão, é só uma tristeza, que eu preciso sair, que eu preciso namorar, que eu preciso passear, que eu preciso viajar, que eu tenho uma vida tão perfeita e não é. Meu nome é Alex e hoje vocês vão conseguir entender os meus motivos. A cada 40 minutos no mundo, uma pessoa se suicida. Isso são dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, e é sobre isso que nós iremos falar. O suicídio ele é um desejo de autodestruição, onde o indivíduo ele deseja chegar ao finalmente, a morte. Terminar com todo o seu sofrimento, acabar com toda a angústia que lhe aflige. Teremos tópicos aqui, nesse papo aberto, falando sobre esse assunto que é tabu, porque ele envolve que uma a cada 20 milhões de pessoas no mundo já pensaram em suicídio. E o que faz levar uma pessoa a esse tipo de pensamento? Muitas das vezes são as situações que o indivíduo está passando, situações ao qual ele já vem sinalizando e ele não consegue. Esse é o questionamento quando a gente recebe a notícia da morte de alguém. E o que leva são vários fatores: depressão, ansiedade, crises, problemas, contas, cobranças, o meio social. Nós vivemos num mundo onde nós somos completamente cobrados. Diariamente nós temos cobranças que chegam até nós. E existem pessoas que estão num momento fragilizado, que precisam de apoio, precisam de abraço, precisam de fala e também de ouvido. E isso pode muito bem salvar uma vida. Que sentimento passa pela cabeça da pessoa que está com pensamento suicida? Bem, o sentimento pode ser vários. Combinados, eles geram uma situação de ambivalência no pensamento dessa pessoa, ao qual ela continua mais confusa, querendo mais respostas, e isso vai elevando o pico até ela conseguir consumar o fato. É onde você tem que prestar atenção na pessoa que está ao seu lado. Qual tipo de reação ela está tendo às suas invertidas. Não deixa sozinho a pessoa que está já falando, já comentando sobre o pensamento suicida. Ela precisa da sua ajuda, precisa da minha ajuda, precisa de carinho nesse momento. Muitas das vezes o suicídio ele não está ligado a nenhum tipo de doença mental, e sim a um estado crítico, uma crise momentânea que a pessoa possa estar passando. Ou seja, a pessoa está numa situação explosiva ao qual ela é levada a cometer o suicídio. Nem sempre a ajuda médica a gente consegue identificar com antecedência, porque aquela pessoa ela nunca passou, nunca teve nenhum tipo de problema ao qual psiquiátrico poderia estar sendo medicada antes que acontecesse o suicídio. Um detalhe muito importante da ajuda a ser oferecida a uma pessoa que está com pensamento ou fala suicida é você estar sempre mais próximo a ela. Porque essa pessoa ela tem sim a capacidade de poder mudar esse pensamento suicida. Ela se sentir acolhida, ela se sentir que não está sozinha, porque o pensamento suicida é aquela crise ao qual a pessoa vê que não tem mais saída de alguma situação e ela tenta sim acabar com a vida dela. As atuais estatísticas mostram que o suicídio tem crescido não por formas demográficas ou populacionais. O suicídio tem crescido também por questões sociais. Quem nunca ouviu uma história de uma mãe que se matou porque não tinha o que alimentar os seus filhos e ela preferiu se matar porque ela não tinha alimento dentro de casa? Ou seja, é uma situação social também. O suicídio ele pode sim ser prevenido com oferta de ajuda.
Se você está ouvindo uma pessoa falando inconstante, que está com problema, que está precisando desabafar, conversar, precisando de um ombro, seja esse ombro, para depois você não chorar. Eu tive na minha vida um caso de suicídio, próximo a mim. Um dos queridos amigos meus, ele se sentiu sozinho, ele não teve ajuda, eu fui um dos que não estava perto, e depois chegou a notícia que havia se matado, dentro de casa. Ou seja, eu poderia ter feito algo mais. Poderia. E não fiz. Se analisarmos, a pessoa que comete o suicídio, ela já pediu socorro diversas vezes. Porque é uma luta constante, com a vontade de viver, com a vontade de se autodestruir. E isso não combina, não vai ter um resultado correto da soma. Se você parar também e analisar, uma pessoa que cometeu suicídio, ela já deu sinais diversas vezes que ela precisava de ajuda. Ela precisava de um apoio. Porque é a soma de dois sentimentos, a vontade de viver com a vontade de se autodestruir. Essa pessoa, ela precisa estar sendo acompanhada. Ela precisa estar próxima. Muitas das vezes ela vai gerar uma resistência de não querer ninguém por perto, mas é a hora que você tem que insistir e ficar sim, e apoiar sim, e escutar sim, ou simplesmente fazer silêncio, parar do lado dela, respirar junto com ela, até que ela volte a querer viver. Eu participei de um estudo que tinham 32 pessoas, realizado pela Unicamp, logo assim que eu fui identificado com agorafobia e crise de ansiedade, iniciei o tratamento e correndo por fora também, gerando mais informações. Tanto que hoje eu consigo falar de uma forma muito clara, por eu estar me dedicando a entender sobre essa doença, entender sobre o que eu vivo, né? E me vi na necessidade de continuar absorvendo informação, de continuar absorvendo conteúdo e gerar essa quebra de tabu. Eu, numa das minhas terapias, eu conversei e eu falei que existia uma necessidade da gente falar sim sobre esse assunto. A religião muitas das vezes não traz o conforto, não traz a informação que é necessária. Tudo nessa vida precisa de educação e tudo precisa de informação. Falar sobre suicídio é doloroso? Sim, é muito doloroso. Eu perdi pessoas que eu não conhecia próximas e eu fiquei mal. Imagina quem perde um parente, um amigo querido, um esposo, um filho para o suicídio. Então, nesse mês de setembro eu decidi sim gerar muita informação, gerar muito conteúdo, mostrar, colocar links de atendimento, de ajuda. E se você conhece também uma pessoa que esteja passando por isso, uma pessoa que esteja precisando de um amparo nesse momento, que está com pensamentos suicidas, que está com esse impulso, faça contato. Entra em contato com essa pessoa, não deixa ela sozinha, porque pode acontecer sim. A medida preventiva que a gente pode fazer logo de cara para acabar com esse tabu de falar sobre o suicídio, coisa que pessoas que não gostam de fazer, é a educação. Tudo a gente começa pela educação, informação, levar conteúdo, colocar disponível. Algumas religiões já impõem. Se você se suicidar, já era. Você está sendo condenado ao inferno. Porém, essas pessoas não conseguem compreender e enxergar que o inferno já está sendo aqui, em vida. E essas pessoas, elas não querem se matar simplesmente para acabar com a sua vida. Não é isso. Elas querem acabar aquilo que aflige, aquilo que incomoda. Então, se você está tendo a oportunidade de conviver, de ter a chance de ajudar, de ofertar a sua ajuda a uma pessoa que está com pensamentos suicidas, escute, fale pouquinho, não julgue. Veja o ponto de vista ao qual a mente dela está querendo expor. Simplesmente é a solidão que uma pessoa que está tentando ou pensando já em colocar para fora essas ideias suicidas, ela está precisando. Ela está precisando de auxílio, de que você escute ela e não que você julgue, tá bom? Alex era um amigo meu, de infância, adolescência. Estudávamos juntos na mesma escola e depois fomos estudar também num curso de informática aqui perto de casa, no Meyer. Aquele cara alegre, divertido, risonho, depois dos 18 para 19 anos começou a se mostrar uma pessoa introspectiva, mais séria, parecia que estava mais centrado e sempre preocupado. Aquilo ali já era um alerta do que estava por vir, da avalanche de sentimentos que ele guardava e não conseguia colocar para fora.
Até que o fatídico dia chegou. A notícia é que o Alex, meu amigo, se suicidou. Eu convivi, eu ri, brinquei e no final eu recebi uma carta, uma cópia da carta, aonde ele falava para a mãe dele que também queria pedir desculpa para o Jefferson, aquele amigo que ele gostava tanto na escola e que ele se prendeu. O suicídio está tão perto da gente, a pessoa com o pensamento de acabar com tudo está tão pertinho que você não percebe. Faça mais silêncio. Escute as pessoas à sua volta. Escute os questionamentos. Escute o pensamento das pessoas que você convive. Alex, do início desse vídeo, ele existiu. Foi meu amigo da escola, depois do curso, até o fatídico dia que chegou essa carta aqui, ó, uma cópia dessa carta, onde a mãe dele xerocou para todos os conhecidos, todos os amigos que ele narrou o nome. O meu nome, de uma forma muito dolorosa, está aqui. Pede desculpa, mãe, ao Jefferson. Eu não quis conversar com ele, mas eu ouviria ele se ele tivesse falado.